povo. Boa noite, meu povo. Eita. Boa noite, meu povo. Começando a live aí daqui a pouco. Pontualmente às 21h07. Sendo pontual mais uma vez. Começar a nossa live para batermos um papo. Na verdade, eu sempre digo que é trocar ideias. Trocar ideias sobre... Grande Iranildo, meu aluno querido. Trocar ideias sobre esses fatos aí, principalmente sobre esse fato que me pediram. Também eu vou fazer uma live sobre a questão do rapaz que se suicidou durante a apresentação do TCC. Também tem gente me pedindo para falar sobre isso. Mas vamos falar logo de inicial sobre esse fato que nos trouxe essa... Na verdade, ele só clareou mais do que todo mundo já sabia, né? As formas de violência contra a mulher. E essa foi a que está trazendo uma forma estarrecedora desse fato. Mas a violência contra a mulher, todo mundo já sabia, já sabe, né? Mas faz, às vezes, vista de mercador. E parece que agora a galera acordou de vez para essa dura realidade sobre isso. Esperar só mais um pouquinho para começarmos, por causa da... Como é que chama? Da duração razoável da live. E fazer alguns comentários que as pessoas me pediram, justamente para eu colocar em pauta, e algumas dúvidas que vocês tiverem, nós podemos discutir sobre isso, né? Vamos falar sobre os aspectos jurídicos desse caso e espero que consigamos exaurir. A nível de curiosidade, né? Estou um pouco aqui ansioso, o Bahia está ganhando de 1-0, então a gente fica até um pouco ansioso para ver, não fico esperançoso, fico ansioso, porque o Bahia ganhando a cena do Atlético, né, Paranaense fora de casa é uma coisa maravilhosa. Não para poder ler. O problema agora é de perto. Né? Bom, pessoal, 8h09, não, 8h09, eita, 21h09, esperar mais um pouquinho aqui para chegar a 21h10. Boa noite, Vanessa. 21h10 para começar a falar sobre esse tema. 4-0 o que, Denilson? Desde conversa que só perdeu um gol, o zagueiro perdeu um gol aí, fez direitinho e o Bahia tá todo fechadinho aí que eu tô acompanhando. Tá? Robson a vitória, fica na sua. Vamos lá, pessoal. Não, falta 1 minuto ainda aqui, para dar o tempo da galera chegar. CL entrou, eu entrando na minha live, que legal. Bom, 21h10. Boa noite, pessoal. Vamos começar a bater aqui um papo sobre essa questão, sobre esse fato que está trazendo uma comoção muito grande. Não vou entrar em algumas discussões, podemos avançar em outras temáticas referentes a esse ponto, mas eu vou me ater muito mais às questões jurídicas que podem ser aventadas, e se eu não comentar alguma que você tem algum tipo de curiosidade, por favor, esteja à disposição para me perguntar, e se eu souber, estarei aqui prontamente para falar com os amigos e amigas. Uma saudação especial para o pessoal de Salvador, Lauro de Freitas, que eu vi, Feira de Santana também, Camaçari, tá? O pessoal do Rio também eu vi aqui, São Paulo. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui a bater esse papo com vocês sobre esse fato. Bom, fomos surpreendidos aí nos últimos dias com esse fato que o cidadão, vamos falar toda hora, dar um adjetivo para ele, né? Um cidadão como outro qualquer, para que ficar dizendo que o médico não é um cidadão como outro qualquer, que praticou esse fato horrendo, o estupro. Bom, antes, porém, algumas pessoas me perguntaram, creio eu que no afã já de discutir alguma tese defensiva ou as consequências jurídicas, como eu coloquei, se ele poderia ter sido enquadrado no artigo 215. Veja bem, é a fraude sexual, tá? É o chamado estelionato sexual. Veja só, preste atenção.
No crime do 215, do estelionato sexual, não se está falando na capacidade de defesa, na capacidade de resistência. No 215 está se discutindo o consentimento válido ou não, o consentimento viciado, é a questão do vício. Então é possível a discussão com o 215 quando a pessoa não está com a sua capacidade de consentimento reduzida. Quando ela não está, por algum outro motivo, não pode oferecer resistência. Não. A pessoa tem plena consciência do que faz no 215. Preste atenção agora. Ela tem plena consciência do que faz no 215. Porém, essa vontade de praticar sofreu um vício. É assim, os exemplos mais clássicos dos livros falam do baile de máscara, falam dos irmãos gêmeos ou das irmãs gêmeas, né? Esses são os exemplos mais clássicos das pessoas viciarem, como aquela questão do cidadão do Tinder. Então, essas pessoas, por algum motivo, elas foram enganadas na sua vontade. Prepare, elas tinham plena capacidade de opor resistência. Elas não tinham a sua vontade, o seu consentimento ludibriado. Preste atenção. Então, nessa hipótese que, já começamos a discutir aqui em pauta, não pode em nenhum momento se discutir o delito do 215, tá? Do Código Penal. Não pode ser o estupro, desculpe, a questão da posse sexual mediante fraude. Pois bem, vamos lá. Outro ponto, vamos discutir aqui. Por que coloca-se estupro de vulnerável? Muitas pessoas têm dentro de si, e é muito decantado aí fora, que o estupro de vulnerável é quando é menor de 14. Leia-se 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e aí sucessivamente. Entenda isso. Então, todo mundo, é só com adolescente, é só com criança. Não. O estupro de vulnerável também pode ocorrer, leia-se vulnerável. Pessoa que tem uma capacidade de consentimento, uma capacidade física, o que? Diminuída por algum motivo. Então, nesse contexto, você tem o 217A, que diz ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Neste caso, eu tenho o estupro de vulnerável pela condição etária. No parágrafo 1º, eu trago outras hipóteses que não etárias. De novo, eu trago hipóteses não etárias para vulnerabilidade. Enfermidade, por qualquer outro motivo não posso oferecer a resistência. Então, uma pessoa desmaiada, estupro de vulnerável. Uma pessoa em coma, estupro de vulnerável. Uma pessoa tetraplégica, estupro de vulnerável. Então eu tenho uma outra forma de enquadrar o estupro de vulnerável. Por isso que, de plano, o cidadão que exerceu a medicina, ele está enquadrado no estupro de vulnerável. Preste atenção. No centro cirúrgico, ele administrava o medicamento, a anestesia, colocando as mulheres numa situação de incapacidade de autodefender-se. Aí está a questão da vulnerabilidade. Quando ele administrava a anestesia, a mulher ficava anestesiada. A partir daí, ela não tinha consciência, ela não poderia oferecer a resistência, logo, está enquadrado no 217A, parágrafo 1º, que prevê uma pena de 8 a 15 anos para quem pratica o estupro de vulnerável. Então, por isso que está enquadrado em estupro de vulnerável. Cristiano, ele foi preso em flagrante? Sim, ele foi preso em flagrante. Prestem atenção. O
flagrante vem de flagrans, do latim, que significa a chama que queima. Então, enquanto o crime estiver queimando, lembra de um fósforo, de uma vela? É isso. Enquanto tiver o quê? A chama do crime, ele está em flagrante. Então, o flagrante, eu não vou entrar aqui nas diversas espécies de flagrantes, tá? Me perguntaram, professor, e foi flagrante preparado? Claro que não. Claro que não foi preparado. Quem preparou? Quem colocou? Era o trabalho dele normal. Nada de preparado, muito menos forjado, nada disso. Esqueça isso de flagrante preparado, porque ninguém preparou a mulher para isso. Ele ainda que preparou para aquela situação, então não vá por esse caminho não, que não vai conseguir prosperar. Pois bem, no artigo 302 do CPP, nós temos as espécies de flagrantes mais clássicas. Está cometendo, acabou de cometer, ou é encontrado logo após com objetos que presuma ser ele infrator da ação criminosa. No caso dele, segundo informações e pesquisas, assim que tomaram conhecimento através do celular do que estava acontecendo, as pessoas contactaram a delegacia e aí foram prendê-lo, sem problema nenhum. Então, neste caso ali, você consegue visualizar a questão flagrancial. Ainda que não estivesse em flagrante, não tem problema nenhum. Vai prender da mesma forma, porque vai considerar ilegal e eu vou explicar para vocês já já. Então, do ponto de vista tranquilo, em relação à possibilidade dele ser preso flagrancialmente, não vejo nenhuma dificuldade. Me perguntaram uma situação que aí, para quem não é do direito, mas eu vou explicar. Ele, como preso em flagrante, tá? Ele foi submetido, ou seria submetido à audiência de custódia. Pois bem, na audiência de custódia, aí vai um toque para quem é concurseiro, e foi um concurseiro que me perguntou sobre isso, sobre professor, principalmente para quem vai fazer para delegado, ou também vai fazer para a gente, presta atenção comigo aqui, e para quem é da prática também, ó, e o curioso também, ó, ele foi preso em flagrante, então o delegado poderia pedir a temporária? Não. Porque a temporária ela é indispensável para as investigações, respeitando os requisitos. 1323 da lei. Mas, Cristiano, por que não a temporária se ela é destinada justamente às investigações? Porque não precisa, ele já está preso, já está identificado, eu já tenho elementos suficientes. Ainda ele argumentou, mas é hediondo, 30 dias, esqueça isso. Até porque, como ele foi preso em flagrante, conduzido à central de flagrante, se fosse aqui provavelmente no Rio de Janeiro também, vai ter a audiência de custódia. Na audiência de custódia, vejam só, olha o que pode acontecer na audiência de custódia. Relaxar a prisão, conceder liberdade provisória ou se decretar a prisão preventiva. Foi o que aconteceu. Então, para os amantes da prática, para os concurseiros e os curiosos e afins, não é possível, neste caso, decretar a preventiva, uma vez que ele foi preso em flagrante. Resolvido. Na audiência de custódia, acontecer o que aconteceu, não tem problema. Não tem problema, que seria, no caso, a decretação da preventiva. Aí voltar só um pouquinho. Mas, Cristiano, e se o flagrante dele... eu posso poderia arguir que o flagrante dele foi viciado? Pode. Só que o próprio artigo 310 diz: a prisão ilegal será relaxada, mas o juiz pode decretar a preventiva caso tenha os elementos. Então, não teve, tanto que eu vi até agora, pouco antes de começar a live com vocês, foi decretada a prisão preventiva dele, tá? Sem problema nenhum. Foi decretada a preventiva, não tem nem o que discutir nesse caso, tá? Não vi os fundamentos, provavelmente foi para garantia da ordem pública, não pode ser econômica, nem para assegurar a aplicação da lei penal, não, com certeza não foi nesse sentido, tá? Então a decretação da prisão preventiva dele é completamente normal e não tem nenhum risco nesse exato momento. Por sinal,
Os advogados dele, que ele contratou, acho que são os primeiros, eu não sei bem informar, os advogados pediram para sair, já saíram do processo, tendo em vista que é um processo realmente de grande repercussão e quem for assumir vai ter uma dor de cabeça muito grande, vai ter que avaliar várias circunstâncias para ver se vale até o risco de se manter neste caso. Né? Nesse caso. Pois bem, o que é que nós temos agora? Um ponto importante que eu queria discutir com vocês. Isso eu não vou mentir a vocês, não. Isso está me trazendo uma preocupação grande. Roberta, eu não assumiria esse caso e não teria, no momento, também estratégia nenhuma para pensar. Né? Nesse sentido, eu não teria nenhuma estratégia a pensar nesse caso e não teria interesse nenhum em patrocinar essa causa nesse sentido. Como eu sempre digo, eu sempre faço análises jurídicas do que acontece e em alguns casos eu realmente me reservo ao direito de não patrocinar, tendo em vista algumas questões. Porque, na verdade, você faz até um balanço entre o profissional e o pessoal. Né? E também não critico assim quem quiser patrocinar. Todo mundo tem o direito à defesa, está na Constituição, todo mundo sabe disso. Agora, eu não me sentiria à vontade de fazer, né, a defesa. Bom, mas, respondida a pergunta da Roberta, veja só, o que me preocupa nesse caso, em relação à análise jurídica, é justamente o início. Como se deu a obtenção do meio de prova? Há um perigo real nessa discussão agora, gente. Por quê? Como foi que descobriram? O que foi que fizeram? Pregaram, desconfiaram da atitude dele, da quantidade de sedativos que ele vinha colocando e principalmente das atitudes que ele tomava, né, dentro do contexto. E o que foi que aconteceu? Pegaram o celular e colocaram dentro de uma sala e filmaram. Essa discussão vocês vão ter aí, espero que as pessoas se debrucem sobre ela. Essa discussão vai ser imensa. Imensa. Vai ser imensa porque, prestem atenção agora. Se vocês quiserem produzir uma prova, um meio de prova contra mim, numa discussão minha e sua, você pode gravar. Não tem problema. Você pode gravar. Numa discussão nossa. A escuta é autorizada e um dos interlocutores sabem. A captação ambiental, ora feita, ela é similar à interceptação telefônica. E não havia autorização judicial. Não poderá ser alegado confissão esporádica. Outra tese que mitiga a ilicitude da prova. Porque a confissão esporádica, ela acontece quando você pratica um fato delituoso em local público. E que qualquer pessoa pode captar aquela sua atitude por celular, por fotos, por câmeras, as câmeras que ficam de segurança. Nós estamos falando, a discussão vai ser grande, porque nós estamos falando de um centro cirúrgico de um hospital público. E aí é que vai surgir a grande discussão. O centro cirúrgico do hospital público é um local público? Ou um local privado? Melhor dizendo, de privacidade. Isso vai ser um debate jurídico muito grande, caso quem vá patrocinar ilicitude da prova em sede plenária. Iranildo, é uma discussão. É uma discussão. Porque você vai se basear, Iranildo, no pacote anticrime, tá? Na lei da interceptação telefônica, e você vai ter que só aprender, lembrar da discussão desses três institutos. Interceptação telefônica, escuta e captação ambiental.
Sendo que no artigo 8º da lei, ele fala que o juiz poderá, a requerimento do MP e do delegado, ou seja, o particular não pode fazer captação ambiental porque se torna o quê? Ilícito. Não se está discutindo aqui o crime cometido. O crime cometido é pena de reclusão. Não tem discussão. Cabe. Mas a discussão maior vai ser sobre a discussão acerca da forma que foi captada essas imagens. Se elas têm validade. De novo, qualquer filmagem que vocês veem na rua, alguém pegando o celular, vendo alguém matar outra pessoa, vendo um crime sendo cometido, nas câmeras de segurança de banco, desses locais, confissões esporádicas. Todo mundo sabe que existem essas câmeras. Não vai ter discussão, gente. Não vai ter discussão. A discussão será: eu tenho dentro do Código de Processo Penal as provas ilícitas. E a prova ilícita, ela contamina tudo. Uma vez reconhecida a ilicitude do meio de prova, contamina todo o resto. Então, vamos lá? Ele foi preso por quê? Pela filmagem. Se a filmagem for declarada ilícita, acabou o processo. Agora é que a cobra dorme. Eu pensei, estava estudando sobre o assunto, pesquisei um pouco mais e vou continuar pesquisando, porque nesse caso nós vamos ver os desdobramentos. Partindo do pressuposto que tinham várias pessoas, partindo do pressuposto que um hospital público, partindo do pressuposto que tinha acesso a outras pessoas, partindo do pressuposto que você pode filmar um parto, estaria aí uma boa tese. Pode ser. Estaria aí uma boa tese para você discutir, dizendo: olha, peraí, se há todas essas pessoas, ainda que em crime de estupro, como assim Borbas, como assim ainda em crime de estupro? A questão da ilicitude da prova, ela pode ser declarada em qualquer crime, seja homicídio, estupro, furto, latrocínio, o que você imaginar. Não há nenhuma vinculação a esse ou aquele crime sobre ilicitude de prova. Não tem isso. Qualquer crime é baseado. Você pode utilizar uma prova ilícita, gente, para se defender pelo princípio da proporcionalidade. Mestre, então essa prova só poderá ser usada em matéria de defesa, como precitua o artigo. Isso. Se você utilizasse para você, tá? No artigo 8º, parágrafo 4 da lei. Isso, como eu falei. Se você utilizar para você, como uma carta que é ilícita, você pode utilizar. Toda e qualquer prova ilícita só pode ser usada para defender o réu. Princípio da proporcionalidade aceito pelo STF. Se não me engano, foi um julgamento até que Gilmar Mendes foi o relator. Então, neste caso em particular, o que é que o MP vai trabalhar bem, e vai ter que trabalhar bem aí nessa discussão, sobre a questão do ambiente em que foi praticado. Voltando o raciocínio anterior, muito obrigado, doutor Denilson. Voltando ao raciocínio anterior, o que acontece? É o centro cirúrgico de um hospital público, onde tem várias pessoas que podem ser filmadas. Ponto. Então, é um lugar que não é privado, é um lugar que tem uma privacidade, mas não a sigilosidade. Eu gosto do direito, porque o direito faz muito isso. O direito tem algumas palavras interessantes, né? Então, eu enquanto MP, para discutir, caso a defesa viesse com o argumento que é forte sobre isso, eu construiria o argumento que o hospital é público, o centro cirúrgico é privado, melhor dizendo, desculpa, tem uma privacidade, mas não é sigiloso. Grande Murilo, advogado criminal, meu amigo de faculdade, já se vão quase 15 anos, que entramos lá no direito, né, por aí. Então, o que acontece? Eu construía isso para dar o caráter público, ou seja, dar a possibilidade, sim, de ter filmagem. Se eu posso filmar o nascimento do meu filho, da minha filha, o que tem? Então, não há aquela restrição. E outro ponto, salvo o melhor juízo, o centro cirúrgico não é trancado. Outro argumento
que pode ser utilizada, que salvo o melhor juízo, o centro cirúrgico não tem trava, né? Não tranca, salvo o melhor juízo. E ainda esse homem pode ficar livre e o Brasil não é para amadores mesmo. Não, ninguém está dizendo que ele pode ficar. Como pode ser, como ele está preso, poderia o juiz entender que ele está preso. Teve uma pessoa que já me perguntou sobre a questão das medidas cautelares diversas da prisão no caso dele, se poderia ser aplicado. Pode, normal, pode ser aplicado, sim, sem problema nenhum. A medida cautelar diversa da prisão, no caso dele, pode, desde quando ele preenche os requisitos. Se ele tiver uma doença incurável, ele pode ter direito à prisão domiciliar do 318. Então, são N situações que o direito vai prever nesse sentido. Então, foi preventiva, né? Eu construiria, justamente como MP, eu ia construir a tese justamente dessa discussão da sala. Rebeca, esse tipo de gravação ofende a vítima, o mesmo poderá a indenização do acusado futuramente. Sim, uma coisa, a indenização é cível, tá? É cível. Civilmente, ela vai ter direito à indenização o tempo todo, até a exposição e tudo mais. Mas a questão vai ser muito mais a discussão criminal, tá? Porque são totalmente independentes. Você pode ter absolvição criminal, a condenação no civil e criminal. Exemplo, a Cátia Vargas agora teve a sua sentença absolutória confirmada. Meu irmão Fábio, bom te ver. Teve a sua absolvição confirmada, agora, se não me engano, no STJ, mas foi condenada no cível. Ela foi condenada no cível. Então, a questão da indenização não vai perpassar aqui. A nossa discussão é absolvição penal. E nesse caso não será absolvição. Vai ser bem simples. A prova ilícita pode ser desentranhada. E aí surge a possibilidade da prova indireta. Aí vem a possibilidade da prova indireta, com base no artigo 167 do CPP, desaparecendo os vestígios, a prova testemunhal poderá supri-la. Então nós temos aí uma possível discussão também se outros meios podem ser levados em conta. Acho que foi até o Dr. Denilson que falou comigo que pegaram o papel descartado por ele no lixo com o sêmen. Aí, se conseguiu pegar isso aí, fizer e bater o exame genético, aí já foi, aí tá lindo, se conseguir. Aí você faz, por que isso? Porque no Brasil, né, nós temos a teoria, tá, que quando você dispensa a prova, quando você dispensa vários exemplos, que alguém vasculha o seu lixo e encontra alguma coisa, eu acho, não, nesse caso não, José, você ainda que está fazendo concurso, o material genético vai ser colhido caso ele seja condenado e é obrigado pela LEP a recolher o material. Nesse caso, foi pego o papel. Mas se já tiver por algum outro meio o registro genético dele, né? Aí, ó, o Dr. Nilson falou, vai denunciar sobre isso. Mas, olha só, isso só vai ser válido se já tiver o material genético dele por um outro meio nos registros. Porque ele não vai fornecer o material genético. Né? Ele não vai fornecer esse material genético dele. Então, por outros registros, por outros meios, será descoberto, usando a teoria da descoberta inevitável, nesse ponto. Então, uma das grandes, vocês devem perceber, ou quando for discutido sobre isso, vocês vão ver justamente essa discussão vai ser muito forte entre a defesa e a acusação. A defesa vai se apoiar com todas as forças possíveis e imagináveis, ela vai se apoiar e dizer, olha, foi uma captação ambiental indevida com base na lei da interceptação telefônica e na 12.850 de agosto de 2013, que é a lei das organizações criminosas, porque não teve autorização judicial. Vão se apertar nisso. E o Ministério Público vai ter que ter a habilidade de demonstrar que, ainda que seja um centro cirúrgico, não havia trancas, é um local que pode ser filmado pelas pessoas que acompanham, tá? Pode ser filmado pela quantidade de pessoas que estavam lá dentro. Então, não há necessidade de dizer que ali estaria havendo uma ilicitude, dada a possibilidade de qualquer pessoa gravar aquela situação. E aí vocês ainda que vão pesquisar também, não esquecem de dar uma olhada forte em interceptação telefônica. Eu tenho alguém, uma autorização judicial
que eu não tenho conhecimento, vocês não têm conhecimento, e alguém escuta a nossa conversa, eu tenho a escuta. A escuta, gente, para ficar mais fácil para vocês entenderem, é quando tem aqueles filmes americanos que alguém é sequestrado e aí monta-se, né, uma estrutura na casa da pessoa e fica escutando o telefone. Escuta, um interlocutor sabe. A captação ambiental é similar, aqui ó, similar. A captação ambiental ou a interceptação ou a escuta ilegal só pode ser utilizada para defender, artigo 8º, parágrafo 4º. Não pode servir para acusação. É como a gente sempre diz, uma prova ilícita absolve, uma prova ilícita não condena. Então, hoje, a defesa vai, ó, se debruçar sobre a ilicitude da prova. Hoje, o Ministério Público precisa, de forma clara e objetiva, demonstrar que não havia ilicitude. Por quê? Qual vai ser ainda uma discussão maior? Isso tudo está lá na lei de interceptação telefônica. Existia outro meio para produzir essa prova? Porque a interceptação telefônica, a captação ambiental e a escuta, elas são a última ratio. Tem que haver uma fundamentação clara e objetiva sob pena de nulidade, tá? Para que você peça esses meios de prova, igual a infiltração policial. Então teremos ainda enormes desdobramentos. Eu estou falando enormes desdobramentos sobre esse caso e principalmente a guerra e a batalha judicial que será travada se os advogados de defesa assim caminharem por essa até daqui a pouco vão querer até alegar, sabe o quê? Insanidade. Anote aí, viu? Anote aí. Vão querer alegar insanidade. Dizer que ele tem a patologia, que aquilo ali é um comportamento patológico de quem tem uma doença. Olha o que eu estou dizendo a vocês, que geralmente essa é a linha que as pessoas gostam muito de caminhar. Então, pelo princípio da duração razoável, como sempre, deixa eu ver aqui, professor, por esse argumentado flagrante montado? Não, Vitor, eu acabei de dizer isso, que não tem como ser um flagrante montado, porque não montaram a cena para tal, ele foi escalado, ele já estaria escalado para aquela cirurgia, então ninguém montou, né? Ninguém montou, já havia uma desconfiança dele e ele praticou, ninguém induziu ele a praticar, ninguém colocou ele para fazer isso. Então não tem como montar, não foi um flagrante preparado, né? Você pode colocar como se fosse um flagrante esperado, mas não preparado. Grande abraço, Sandrão. Entendeu? Geralmente as pessoas vão querer alegar insanidade, mas insanidade não é assim não, viu, gente? Para se alegar insanidade tem que ter um mínimo de histórico que a pessoa tinha insanidade. Por quê? Porque senão ia ser uma farra. O que ele vai poder dizer é que, para ver, porque o artigo 149 seguinte do Código de Processo Penal, nada, meu amigo, fique tranquilo. O artigo 149 seguinte do Código Penal, ele traz justamente isso. Tem que ter uma dúvida razoável. Quer dizer, o cara bom o tempo todo, anestesista, trabalhava sem problema nenhum e de uma hora para outra ficou. Não, tem que trazer essa discussão para ver. Bom, outra pergunta também que me fizeram, obrigado, Roberta, foi sobre usos da algema. Gente, súmula 11. O uso da algema, na verdade, ela é uma segurança tanto para quem cometeu a infração, ou supostamente, como eu digo, precisa só da tipicidade aparente, então para quem cometeu aparentemente um fato típico, você usa a algema para garantir a sua segurança e a segurança desse terceiro. Então, o uso da algema ela foi muito mais nesse sentido, talvez pensando que ele pudesse esboçar uma reação, evitar o uso da força. Então, algumas pessoas questionaram justamente se era desnecessário o uso da algema. Eu entendo que dentro do contexto e dentro do local, não se sabe a reação das pessoas, para evitar um mal maior. A algema, quando é utilizada de forma equivocada, quando é utilizada para machucar o autor do aparente fato típico, é uma coisa. Mas quando ela vai trazer ele com esse hospital, e vai que ele sai correndo, né? Era um hospital. Então, se prever algumas condutas é melhor do que remediar.
ao meu ver, juridicamente, faticamente, não há nenhum tipo de irregularidade no uso da algema. Na minha modesta opinião, não há nenhum problema. Pensei nisso também, mas não sei até que ponto isso poderia ser capaz. Não, mas, Vitor, o relaxamento de prisão já está superado. Porque a prisão ilegal será relaxada, mas pode decretar a prisão preventiva. E a prisão preventiva dele já foi decretada, então não vejo nenhum tipo de problema nesses casos. Nesse caso, o uso da algema, as pessoas têm que começar a entender que o uso da algema é uma contenção, às vezes, necessária. Você não sabe a reação de uma pessoa que vai ser presa, gente, pelo amor de Deus. Quem é que quer ser preso? Ainda que tenha feito alguma coisa errada, quem é que quer ser preso? Então você achar que aquela pessoa vai se manter serena e calma o tempo todo é uma loteria. Eu acho, se não me engano, o Vitor é policial. Ele poderia muito bem um dia até explicar isso, gente. Eu não vejo como um ato deliberado. Não, se machucar, se for aí tudo bem. Mas algemou, papai, vai embora. Acabou. Não tem discussão, não vejo. Me perdoe, mas eu não vejo a algema como um símbolo por si só de aviltamento, de humilhação. Não, eu vejo muito mais no sentido de proteção para ambos, né? Eu vejo muito mais nesse sentido, porque advogo no crime há bastante tempo, desde a época de estagiário que eu estou nessa militância, e sei que ninguém quer ser preso, por mais bonzinho que seja. É na prática que acontece. Tem quem é mesmo, vai... o problema é contar com a sorte, sei lá, podia estar com um bisturi, não sei, meu amigo, não sei. Eu sei que eu não entro nessa discussão sobre isso. Certo? Então, pessoal, pela duração razoável da live, chegou uma galera agora, eu vou fazer só o resumo da live para você entender. O que foi que nós abordamos aqui? Primeiro, a diferença entre estupro de vulnerável e posse sexual mediante fraude não pode ser nunca o 215, porque o 215 trabalha com a pessoa que sabe o que faz, mas tem um consentimento viciado. O 217, nesse caso, trabalha com a vulnerabilidade etária e a vulnerabilidade que impede o quê? A capacidade de resistência, como no parágrafo 1º. Aqui, a súmula 11, ela sempre deverá ser respaldada na ocorrência em caso de não ser utilizada. É possível relaxamento de prisão ou poderia só enquadrar agentes... Não, mas não é assim, não. Dificilmente você vai ver isso, Vitor. Não. Tem que ser fundamentado aí. Fundamentei já. Não dá problema nenhum. Tá? Então, fizemos essa diferença. Explicamos por que estupro de vulnerável não é só a questão etária. Tá? Nós temos a questão que fala sobre a capacidade de oferecer resistência, demos exemplos. Quando aconteceu isso, a gente faz um esforço herculano, fazíamos, né? Um esforço herculano para trazer exemplos para vocês de vulnerabilidade não etária. E esse cidadão trouxe esse fato que ninguém nunca, acho que nenhum professor de direito penal que ensina penal especial, ainda mais crimes sexuais, nunca pensou num exemplo desse. Tem o exemplo da pessoa de coma, o exemplo da pessoa tetraplégica, mas nunca ninguém ia imaginar a possibilidade de um exemplo como esse pronto aí, que esse camarada resolveu fazer. Então discutimos isso também, essa diferença. Partimos para a questão do flagrante, que para mim está totalmente tranquilo. E ainda quem acredite que a prisão deve ser relaxada, nós temos aí a possibilidade de decretação da prisão preventiva, tá? Temos aí a questão da prisão preventiva. Falamos sobre a questão da audiência de custódia, quais são as possibilidades. Descartei, como descarto, não tem como a decretação da prisão temporária, porque não tem mais motivo, já tem autoria definida, ele já está preso, então não vai. E José, que me perguntou isso para você, concurseiro, olha só, se na prova de delegado cair assim, ó, vem na prova prático-profissional, peça prático-profissional, dizendo assim, ó, que já efetuou diversas diligências, que já fez isso, e que ainda precisa complementar a diligências, aí é temporária. Se na questão vier dizendo que já encerrou o inquérito, aí é preventiva, tá? Então, se ele vier descrevendo que fez várias diligências e precisa de mais, temporária, porque o inquérito não acabou. Se ele vier descrevendo tudo e fechar, tudo bonitinho, já é o quê? Preventiva, porque ele já acabou de fazer o que ele tinha que fazer, certo? E aí passamos a discutir a questão sobre a ilicitude da prova, tá? Sobre a questão da ilicitude da prova ou a licitude da prova. Fizemos uma incursão sobre a diferença entre interceptação telefônica, escuta e captação ambiental. Trouxemos aqui com a ajuda de nosso querido doutor
Denilson, a questão da lei da interpretação telefônica, no qual a prova ilícita pode ser utilizada para absolver, não para condenar. Tá? Isso é uma decisão até do STF, princípio da proporcionalidade. E trouxemos essas discussões. Ele foi agora para Bangu, tá? Ele está no mesmo complexo do Jairinho, do Jairinho, não painel de doutor Jairinho. Do Jairinho, ele está lá no mesmo complexo do Jairinho. Provavelmente vai ficar no que a gente chama de seguro, porque ele deve, né, vai ser bem caçado. Com certeza ele vai ser bem caçado, então o Estado vai ter que ter um trabalho redobrado. Se quiser processar esse rapaz, o Estado vai ter um trabalho muito grande para manter a integridade física desse cidadão, porque eu creio que as pessoas vão bem para cima. Grande Juanzinho, meu grande amigo aí, que a faculdade lá, Unifaz, me deu. Então, pessoal, essas foram as nossas considerações acerca desse fato horrendo. E se alguém tiver mais alguma pergunta, estou aqui à disposição. Agradeço a todos aí por me esperarem, né, desde as 21h07. A questão... Muito obrigado, Vanessa. A garganta chega a estar um pouco seca. Não sei porquê. Mas estou aí para qualquer pergunta. Um forte abraço. Se não tiverem perguntas, 1, 2, 3. Então tá. Então, pessoal, muito obrigado. Farei uma outra live, certo? Sobre aquela questão do rapaz ali da Faculdade Baiana. Vou ver o dia que vou fazer. E aviso a vocês também para a gente discutir um pouco ali quais são as possibilidades de discussão que teríamos naquele caso concreto sobre isso. Tá bom? Um forte abraço a todos. Salvador, Rio, São Paulo, Lauro, Camaçari, Feira de Santana. Esqueci alguém de algum lugar? Minha esposa aqui, que acabou de falar, minha esposa. Falei, viu? Viu, falei. Minha esposa, mais alguém? Pronto, então tá bom. Galera, forte abraço e até a próxima.